Torcida do Sport, bota o hino da máquina, torcedor. Torcedor, a torcida do Sport vive um verdadeiro paradoxo, né? Quer a queda de Gilmar Dalpozo, né? Mas quer vencer o jogo da Tombense, né? E a gente está numa condicional pela direção que ele só cai se ele perder o jogo ou se ele jogar mal. Mas hoje em dia, torcedor, o dirigente, o Cartola, tem que entender e ir por esse caminho que a torcida hoje não é aquela torcida que não tinha acesso à informação, né? Que, por exemplo, na década de 80, 90, o cara tinha que escutar um radinho de pilha, o cara tinha que esperar um programa do Globo Esporte para falar do seu clube 5 minutos, lá 1h da tarde. Não, hoje o cara tem acesso à informação do esporte 24 horas, a qualquer momento. E o cara não só tem informação do esporte, não, o cara tem informação do futebol europeu, da União, do que acontece lá na Europa, na União Europeia, tem informação do que acontece aqui no Ceará, na Bahia, informação mesmo, as informações são constantes em Minas Gerais, em todo canto do Brasil e do mundo. Então o torcedor hoje é um torcedor extremamente informado, tá entendendo? E o futebol, que é um entretenimento, que é uma paixão nacional, o torcedor cobra mais. Então o inteligente tem que ir para um entendimento que tem que... Esse torcedor não é aquele torcedor que o dirigente... Aqui eu vou parafrasear Fred Domingos, né? Ele dizendo, não, o torcedor é emoção. Até o Gilmar disse aí, o torcedor é emoção. Não é, o torcedor é razão e conhecimento hoje, muito mudado do século XXI, muito mudado mesmo com a globalização da informação. Tá entendendo, torcedor? Então o torcedor hoje, quando ele vai na sua vida privada comprar, ele vai comprar um tênis, ele vai comprar uma TV, um celular, ele está bem muito informado. Então às vezes ele está bem mais informado do que o vendedor lá, entendeu? Então hoje o dirigente ele tem que ter uma harmonia, como sempre teve, mas uma harmonia com mais cautela com o torcedor. Se o torcedor está pedindo para botar Alanzinho de frente, é porque o torcedor entende que o futebol de Alanzinho interessa essa camisa, interessa a Ilha do Retiro, interessa o esporte pelo que ele vem jogando. Tá entendendo? Quando ele teve a oportunidade. Agora tem uns rumores aí nos bastidores que ele treina bem. Que Dalpozo não coloca, aí bastidores aí, é hipotético, é suposições, é o achismo, por causa da estatura. Porque o Alanzinho é um jogador de estatura baixa. Messi também é. Romário também é. Romário ganhou a Copa do Mundo, meio os backs da Alemanha, da Inglaterra, tudo altíssimo. Maradona também. Futebol não tem nada a ver com estatura nem com preparo físico não, porque Dalpozo bota ali titular absoluto, o William Oliveira para grandão, para dar cacete, mas futebol não é isso não, futebol é talento, futebol é habilidade. Então o futebol, então o Dalpozo deveria ir para outro ramo, né? Um ramo de atletismo, de luta, de MMA, de não sei o quê, porque futebol não é isso não. Entendeu, esse torcedor? Futebol não tem nada a ver com preparo físico não, ao contrário, futebol é talento. Não, é porque tem alguns comentaristas aí de imprensa que às vezes é tricolor, o cara não sabe separar o futebol do profissionalismo, da paixão pelo futebol e começa a misturar as coisas. E às vezes até que é o mal do esporte necessário, né? Dizendo, não, o Dalpozo não é para demitir não, porque ele tem só 2 derrotas. Ele perdeu uma classificação pro Salgueiro, né? A gente foi pra final, a gente que é tricampeão da Copa do Nordeste, a gente foi pra final, mas a gente não jogou bem não. Com o CSA no campo de chuva, a gente foi para os pênaltis. Com Fortaleza, que está apanhando de todo mundo, a gente levou pressão do Fortaleza aqui e levou pressão do Fortaleza lá. O esporte,
a gente vive de valores individuais, né? Uma jogada de Luciano tá manjado, o chute de Luciano Juba de longe tá manjado. A gente vive de valores individuais, de Bill quando entra no final do jogo, uma jogada individual de Parraguês, mas esquema tático, esquema técnico e tático, variações táticas e técnicas a gente não tem. É muito pobre. Isso que o torcedor, que hoje é bem informado, tem. E ele faz esse paralelismo com os outros campeonatos, com os outros clubes. O futebol, o torcedor está antenado hoje em dia com o que está acontecendo na Série B. E o pior disso, em contrapartida, o Sport tem uma das maiores folhas. O Sport tem um elenco que é para ir ser campeão não, mas é para ir para a final da Copa da Série B, da Liga da Série B. Né? A gente tem valores individuais, a gente tem Bill, Raiva Negas, Búfalo, a gente tem Giovani agora, a gente tem valores individuais, tem menino da base aqui muito bom, o Ítalo, Paulinho, a gente tem valores individuais aqui, se eu for lembrar aqui, a gente tem um time, se a gente for olhar a Série B, que está nivelada por baixo, a gente tem um time bem qualificado, agora a gente não tem um treinador, a gente não tem um líder, porque quando chega um líder, hoje mesmo o jogo dele com a Tombense, ele vai jogar com medo. Ele não vai fazer o que a torcida está pedindo, não. E o que a torcida está pedindo é o razoável entrar com Alanzinho, ao invés de entrar com Giovani, que veio de cirurgia. Tanto é que o Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno liberou, mas tem que dar mais tempo, senão ele pode ter uma lesão mais séria e ficar fora da Série B. Mas ele vai querer colocar Giovani para calar a torcida. Mas não bota Alanzinho numa função que Alanzinho sabe fazer e muito bem, de meia de criação. Pela estatura eu não sei, ou porque ele quer implicar com a torcida, eu nunca vi, é a primeira vez que eu estou vendo isso, um técnico querendo implicar com a torcida de mais de 3 milhões. Uma nação rubro-negra em prol, é a maioria, majoritária. Se fosse a minoria pedindo o Alanzinho, é a voz do povo, é a voz, é clamando, se você ver, é mais de 80% ou 90% da torcida que viu o Alanzinho e que viu que ele combina com essas cores rubro-negra. Entendeu? Mas bate contra a torcida e o dirigente fica de mãos cruzadas, olhando essa discrepância entre ele está queimado, ele está queimado, um líder para ser líder ele tem que ter coragem, feito o Nelson Batista teve em 2008, entendeu? Porque quando você veio com um resultado adverso do Corinthians em 2008, que era praticamente um Palmeiras hoje, ele não jogou aqui por um resultado medíocre, não. É porque a folha do Corinthians, porque Mano Menezes é treinador da seleção brasileira. Não. O Sport foi pra frente com Carlinho Bala pequenininho, com Dutra pequenininho, mas sabe jogar futebol. Tamanho não é documento no futebol, não. Todo mundo sabe disso. Tá entendendo? Então, mas você tem um líder que ele pegou o mesmo, para você ver, ele não tem nem variação, que ele pegou o mesmo time de Florentino, basicamente o mesmo time de Florentino ele pegou. Luciano Juba de ponteiro, que é lateral, essas mesmas coisas que Florentino pegou e não deu certo e foi demitido, por isso ele pegou. Então é um barco que não está dando certo, é um rumo que não está dando certo, ele pegou e ele não tem coragem, ele vai jogar com medo hoje e vai esperar uma jogada individual de alguns jogadores para ganhar o jogo e para fazer o que Zagallo fazia. Vocês vão ter que me engolir. Vê que ponto a gente chegou, torcedor. A gente vai ter que engolir o Zagallo, porque vai ganhar da Tombense, aí vai ganhar mais 10 dias, mais 7 dias, 8 dias de bônus, de sofrimento do Sport. O Sport que tem um elenco que tem condições de ir para a final, pelo que a gente está vendo nessa Série B, ir para a final da Série B. E falando em dívida, o Bahia deve igual o Sport, está na faixa de débito do Sport de 250 milhões. O Atlético Mineiro, que está dando em todo mundo, deve 1 bilhão. O Corinthians também deve 1 bilhão. Mas o Corinthians faz um time propositivo, com um treinador, um líder corajoso que bota o time para jogar. Isso que a torcida não está engolindo e não aceita. Isso que afasta o torcedor. Isso que afasta o torcedor, que hoje o torcedor é muita razão e muito conhecimento. Afasta o torcedor do campo, afasta o torcedor de torcer, afasta o torcedor de tudo.